Oi, gente, tudo bem? Vocês viram como foi bem complexo aí o nosso estudo de ontem, mas eu acredito que acho que deu para a gente ter uma boa reflexão daquilo que o Senhor tem falado esses dias, né, conosco. E hoje a gente vai continuar em Daniel 8, mas a gente não vai fazer o capítulo todo dessa vez, a gente vai fazer do versículo 1 até o 19, tá bom? Então eu vou me atentar também. O vídeo de ontem não deu para ser. Para eu encurtar muito, porque senão a gente ia pular muita parte que é importante e que a gente tinha que refletir mesmo. Então, mas hoje eu vou me programei aqui para não passar dos 10, 15 minutos, tá bom? Então vamos lá. A minha NVI, Daniel 8, de 1 a 19. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, depois da primeira. Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus dois chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. 4. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu estava considerando isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de dois chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus dois chifres. O carneiro não teve forças para resistir-lhe. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. 8. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um outro chifre, que começou pequeno, mas cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. 13. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: Quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Versículo 15. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. E ouvi a voz de um homem que vinha de Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão.
Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, caí prostrado, rosto em terra e perdi os sentidos. Ele então tocou em mim e me pôs em pé e disse: Vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Mais um capítulo que também é parecido com o capítulo anterior, o 7, que também nos remete um pouco ao capítulo 2, né? Com essa. Falando aí do fim dos tempos. Então, ele é esse paralelo do capítulo 2 e o 7, como eu falei agora. Esse início que eu vou falar agora, ele também é referente a esse estudo, tá? Que a gente comentou dos comentários do Hernandes Dias Lopes, tá bom? Então, ele fala que Suzã era uma cidade importante, mesmo depois da queda da Babilônia, e que os reis medo-persas residiam por 3 meses ao ano. E como eu falei, a visão ela se refere ao fim do tempo, ao tempo determinado do fim e a dias ainda muito distantes. Vai falar disso mais pra frente, né? A visão ela é profética, ela é recebida no período da Grande Babilônia e aponta para o surgimento da queda de 2 grandes impérios, Medo-Persa e Grego. Apesar da gente ter esse contexto, assim, esse breve contexto histórico, eu não quero dar ênfase à história, Medo-Persa e Grécia, e nem aos finais dos tempos. Não quero dar essa grande ênfase, porque a gente vai ver isso nos versículos, a partir do versículo 20 até o 27, que é o final do capítulo. Então, isso vai estar bem detalhado. Agora eu queria refletir com vocês 3 coisas que me chamaram a atenção lendo esse capítulo, estudando. E eu vou falar para vocês que é desafiador para mim e que eu espero que edifique também a fé de vocês, tá bom? Então, ó, quero refletir 3 coisas com vocês. Dias difíceis versus fé, o tempo de Deus e a certeza da vitória. Mas entre parênteses eu quero colocar aí a eternidade, tá? Meditando em Daniel, a gente vai, para mim vai ficando mais claro que o evangelho de Jesus, de fato, não é um evangelho de triunfalismo, né? Então, pelo contrário, é de obedecer e por isso, por causa da obediência, sofrer. Por ser fiel ao Pai, Jesus, ele foi perseguido e ele foi crucificado. Até o capítulo 6, a gente vê a história de Daniel, de como ele sofreu por ser fiel e íntegro. Então não dá pra gente ir nessa vertente de que vamos ter a vitória garantida aqui, que tudo vai bem, e que vamos dar certo, que vamos prosperar e que, né, vai tudo ficar bem. A gente está vendo no texto agora uma visão, a visão que Daniel tem é uma visão, ela é bem dura, ela é uma visão que é difícil. E mais uma vez, o inimigo vencendo, entre aspas, os santos do Altíssimo. Por mais que a gente saiba o desfecho da nossa história, por que é tão difícil e desafiador os dias difíceis? Por mais que a gente saiba o desfecho da nossa história. Porque temos dificuldade para lidar com os desafios no caminho.
É difícil viver a realidade de que a nossa recompensa não é aqui. Não é algo que eu vejo agora, mas é algo que eu espero. Talvez você esteja se perguntando por que estamos estudando Daniel para uma pré-maratona? Que isso tem a ver? E eu vou te falar, vou te responder. Nós vamos ministrar nesse mês de julho sobre alguns pilares como fé, pureza, amor, procedimento. Vamos falar sobre Timóteo. E sim, estamos vivendo os últimos dias. Eu tenho para mim que a conduta de Daniel, suas atitudes, nos levam a viver com fé, pureza, amor, em dias extremamente difíceis, como os que nós estamos vivendo hoje. Daniel mostrou como nós devemos nos portar nos últimos dias. O tempo de Deus não é como pensamos, isso a gente sabe, mas a gente vive isso. Quando me veio essa pergunta, foi num sentido assim, da gente, vamos, né, colocar aqui numa caixinha assim para fora, assim, nós num caminho. A gente sabe que o nosso caminho, ele não é constante, mas ele tem aí seus altos e baixos até que a gente chegue no nosso objetivo final. E quando me veio essa pergunta, o tempo de Deus não é como nós pensamos, assim como está falando aqui. A partir do versículo 13, os dois anjos que conversam, eles estão falando, quando isso vai terminar? Quando isso vai se cumprir? Até quando, né, eu estou colocando com as minhas palavras aqui agora, mas até quando o inimigo vai vencer, vai reprimir? Até quando isso vai acontecer? E quando que o santuário vai ser reconsagrado? E aí um anjo responde que vai levar, né, 2.300 tardes, manhãs, e então o santuário vai ser reconsagrado. Eu não quero entrar, tipo assim, ai, quantos dias, quantos anos são isso, tarará. Não quero entrar nessa questão. Mas a questão é que eu quero trazer pra gente pensar é a seguinte: a gente sabe que o tempo de Deus não é como o nosso. A gente sabe disso. Mas a gente vive isso? A gente espera se movendo ou a gente espera parado no caminho? E aí algumas frases foram assim reverberando assim dentro de mim, no sentido de espere caminhando, espere fixando os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Espere vivendo. Daniel viveu esses anos. Assim como nós estamos aqui na nossa jornada e a gente sabe que nós não somos daqui, nós somos peregrinos nessa terra. Isso é passageiro. E por fim, a nossa vitória não é aqui. Eu acho que esse é o ponto-chave, sabe? De que a nossa vitória, a nossa recompensa, ela não está aqui. Aquilo que há por vir não está aqui. O que o Senhor quer imprimir nos nossos corações nesses dias que nós estamos estudando Daniel, uma das coisas é a eternidade. Imprimir em nosso coração o anseio pela eternidade. E aí vão os nossos motivos de oração de hoje. Que a gente permaneça fiel ao Pai nos dias difíceis. Não pelo que vemos, mas pelo que esperamos. Que a gente confie no tempo do Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para o Senhor imprimir a eternidade em nossos corações. A gente tem um desafio para viver. A gente tem uma tarefa que ela não é fácil, mas nos dias difíceis versus fé, como eu coloquei aqui de um tópico, que a gente não paralise, mas que a gente, sabe,
siga vencendo um dia de cada vez. Que no tempo de Deus a gente confie. E que a certeza da vitória, que é a eternidade, a gente viva ela. Viva ela agora. Agora. Não precisamos esperar algo ou esperar uma situação para a gente viver isso, mas que a gente viva isso agora, enquanto caminhamos na nossa jornada de espera. Amém? Que Deus nos abençoe, que seja aí um dia de boas reflexões e que o Senhor continue falando conosco. Amém? Um beijo, gente. Deus abençoe.